Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Gálatas 3, de 1 a 5. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão e tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua santa vontade. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. A palavra que se repete duas vezes no texto que nós acabamos de ler, tanto no versículo 1 quanto no versículo de número 3, é insensatos. O nosso tradutor, segundo alguns comentaristas, ele foi assim bem paciente ao atribuir o termo insensato àquilo que foi escrito na língua ali original de Paulo deixou relatado. A insensatez é um termo que talvez nos nossos dias ele perdeu um pouco do seu peso, porque quando a gente fala sobre insensatez, parece alguém que não pesa muito bem a situação em que está vivendo. Ele fala de alguém que está fazendo algo que não deveria ter sido feito, mas nós não temos uma noção de algo completamente pesado, difícil. Mas quando Paulo se refere aos Gálatas, chamando-os de insensatos, o sentido original da palavra que ele usa é mais ou menos como dizendo que alguém perdeu completamente o juízo. A pessoa perdeu completamente a razão. Paulo ele não está falando com os cristãos em Gálatas como se eles tivessem dado uma pequena derrapada, mas a pergunta é justamente: o que fez vocês perderem a cabeça? O que fez vocês abandonarem tudo aquilo que já tinham aprendido? Então, eu creio que podemos aqui, quando lemos o versículo 1 ao 5, ao meditar nele, intitular ou dar como ponto, o termo principal ao texto que nós acabamos de ler, um relato sobre insensatez espiritual. O que seria insensatez espiritual nos dias de hoje? Talvez seja muito difícil nós definirmos, porque há muitos que se dizem cristãos por aí, há muitos discursos, há muitas palavras, há muitas pregações espalhadas em todos os lugares, e fica complicado saber hoje em dia quem está certo ou quem está errado. Mas algo se torna evidente no nosso dia a dia, é que algumas pessoas parecem não conhecer o Evangelho como deveriam conhecer. A palavra de Deus ela está diante de nós. Talvez não houve um tempo na história da humanidade em que nós tivemos tanto acesso à Bíblia. Nós temos a Bíblia traduzida não só na nossa própria língua, mas em várias linguagens diferentes.
Você já procurou saber quantas versões existem disponíveis nas papelarias para nós hoje em dia? Desde versões com linguagem um pouco mais antiga, um pouco mais rebuscada, algumas em linguagem coloquial. A gente tem, por exemplo, a nova tradução chamada Linguagem de Hoje, que traduz o texto de uma forma bem coloquial, bem simples. Nós temos textos mais, como é que podemos dizer, mais formais. Há outros que são um pouco mais abertos, um pouco mais, a gente olha assim, mais leves de se ler. E a gente pode fazer a escolha para qualquer um deles. Você pode simplesmente escolher. Quando a gente conhece as versões, a gente vai citar pelas suas próprias siglas, né? Alguém fala que quer uma Bíblia revista atualizada, ou a revista corrigida, que geralmente é usada pelos nossos irmãos pentecostais. Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional. Isso são só traduções do texto bíblico, o tipo de linguagem que elas são escritas. Fora, quando você chega, todas aquelas Bíblias de estudo, cada um com um título diferente, né? Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia do discipulado, Bíblia disso, Bíblia daquilo, mas há muitas opções, diversas capas diferentes, diversos modelos, mas o acesso que nós temos tido à palavra de Deus, a liberdade que nós temos para tê-la conosco, ela não tem sido recompensada com o esmero da nossa parte de manter uma boa leitura da palavra. Porque há muitos por aí pregando a palavra e dizem coisas que simplesmente, se nós lêssemos com mais afinco, com mais regularidade, nós já perceberíamos que estão distantes esses pensamentos daquilo que a Escritura nos diz e daquilo que a Escritura faz. Há algum tempo, um teólogo sendo entrevistado, ele falava como as pessoas antigamente, elas simplesmente lendo a Bíblia, elas se convertiam. Elas olhavam e diziam: não, o que eu tenho feito está diferente, que eu preciso tomar um rumo diferente. Mas hoje as pessoas, elas leem a Bíblia dizendo que é errado aquilo que estão fazendo, e elas se voltam e dizem: não, aqui está dizendo que está errado, mas eu não aceito isso. As pessoas, elas preferem manter o seu próprio modo de viver. Mas o mais duro, o mais difícil é quando nos assemelhamos àquilo que estava acontecendo aqui em Gálatas. O que aconteceu com aqueles irmãos? Eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles foram doutrinados no Evangelho, eles entenderam como viver o Evangelho, mas de repente eles estavam mudando tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Paulo, em determinado trecho de Gálatas, ele vai dizer: se eu volto a construir aquilo que eu tinha derrubado, eu me torno transgressor. E é meio o que está acontecendo. A insensatez, ela toma conta do coração dos Gálatas, assim como a insensatez tem tomado conta do coração da humanidade, que se nega a reconhecer Cristo, Deus, sobre todas as coisas, mas prefere gastar toda a sua energia para tentar provar que o Deus verdadeiro não existe. Eles não têm respostas, eles não têm nada, mas eles insistem em lutar contra um Deus que eles dizem que não existe. Tudo isso se volta para nós da mesma forma como Paulo se dirige aos cristãos em Gálatas. Há muita insensatez espiritual espalhada no nosso dia a dia. Mas Paulo, ele vai mais a fundo. O versículo de número 1, o primeiro passo, como eu gosto de chamar no texto, ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Então a insensatez espiritual, ela primeiro, ela vai passar na nossa vida com uma mudança de entendimento baseada em fascinação. Esse termo aqui é muito importante, porque Paulo diz que Cristo foi exposto como crucificado. O que quer dizer esse termo? Quer dizer que eles haviam sido instruídos, foram doutrinados sobre quem é Jesus e como ele nos salvou. A história da cruz foi contada a eles semelhantemente ao que aconteceu com os coríntios, e é relatado lá em 1 Coríntios capítulo 1. Nós não queremos saber de vós nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do Evangelho, ela naturalmente é uma mensagem que vai na contramão do que
a nossa cultura ela apregou. Se nós voltarmos a 1 Coríntios, Paulo vai dizer que os gregos buscavam sinais, os gregos buscavam sabedoria e os judeus buscavam sinais, mas ele pregava Cristo crucificado. O discurso é muito simples. Aquilo que se fala não é o que o mundo está procurando, mas hoje em dia há muitas pessoas tentando fascinar os olhos dos homens, oferecendo aquilo que eles estão procurando. O grande problema é que quando nós encontramos o verdadeiro Evangelho, nós testemunhamos do amor de Deus, nós somos envolvidos pela ação do Espírito Santo, nós entendemos, nós nos curvamos, nós nos entregamos a Deus. E depois de tudo isso, nós deixamos nos levar por coisas que chamam a atenção do nosso coração, torna a nossa experiência muito mais perigosa do que de outras pessoas. Porque uma coisa é você não conhecer nada e você ser levado a acreditar em algo. Outra coisa é quando você conhece, você é apresentado, você entende, conforme nós falamos. O Evangelho vai à contramão do mundo. Você ouve a mensagem do Evangelho que é preciso deixar as coisas para trás e nos voltarmos para Deus. Você ouve a mensagem do Evangelho que mostra que hoje é Cristo que vive em nós, não mais nós mesmos. E se deixar fascinar quando alguém diz: olha aqui, eu tenho uma opção mais legal para você. Eu tenho uma chance aqui que é melhor, vai lhe agradar mais. Vai fazer o seu coração se sentir mais solto, mais livre. Olha o que está acontecendo. E há muitas pessoas nos nossos dias que depois de ouvir a mensagem do Evangelho, depois de se entregar no Evangelho, entender como funciona o Evangelho, estão sendo levados por pregações que prometem bem-estar, que prometem prosperidade, que prometem tantas coisas que agradam o nosso coração. E é por isso que Paulo, em primeiro lugar, chama esses homens de insensatos. A insensatez espiritual tem dominado o nosso dia a dia, porque nós temos experimentado o Evangelho, mas temos nos deixado levar por outras mensagens que prometem coisas que o Evangelho nunca nos prometeu. Mas a gente acha que pode conciliar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Nós podemos servir a Deus pelo mesmo método que os homens vivem hoje em dia. E a palavra ela é qualificada nisso quando nos diz que quando nós morremos para o Senhor, morremos. Quando nós vivemos para o Senhor, vivemos. E em tudo devemos glorificar o nome do nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro quando diz que no mundo passaríamos por aflições, mas as pessoas insistem em se esquecer um texto que está tão claramente registrado no Novo Testamento e procuram um cristianismo onde não há aflição, onde não há dificuldade, onde não há medo, onde não há dor. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por esse tipo de coisa, mas o que consola o nosso coração é justamente que nós estamos em Cristo. Nós entendemos e diante dos nossos olhos foi explicado, mostrado e pregado Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, se entregou numa cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida. E assim como Paulo diz no versículo 1, Cristo foi exposto como crucificado diante dos nossos olhos. Por isso não há lugar na nossa vida para nós nos entregarmos a outras fascinações, nos prometendo outras coisas que não são prometidas na palavra de Deus. Então, primeiro, a insensatez espiritual, ela fascina os nossos olhos, porque nos oferece coisas que são agradáveis ao nosso coração humano e pecador. Segundo lugar, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai dizer: eu quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês são assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo traz aqui justamente para aquilo que os Gálatas poderiam testemunhar como acontecido em sua vida. Aqueles irmãos, eles tinham recebido o Espírito Santo. Era algo ferrenho nas suas vidas. Tinha acontecido, eles sabiam, eles podiam dar testemunhos.
Eles podiam ser convencidos de qualquer coisa, mas eles sabiam daquilo que tinha acontecido nos seus corações. O grande problema é quando nós enterramos aquilo que nós conseguimos entender. Nós somos levados pelos nossos sentimentos e deixamos de observar os sinais claros, os caminhos de Deus apontados na nossa vida. A palavra insensata vai aparecer mais uma vez aqui no versículo 3, que eles começaram no Espírito. O chamado de Paulo é justamente para nós entendermos que é insensatez nós termos experimentado o Evangelho na nossa vida e depois achar que nós não experimentamos o Evangelho na nossa vida. Eu fico pensando que hoje essas coisas se tornam muito mais complicadas do que nos tempos de Paulo. Porque no tempo dos Gálatas, quando alguém aceitava o Evangelho, significava deixar algumas coisas para trás. Era uma mudança radical. Então aquele que aceitava o Evangelho, muitas vezes ele era automaticamente mandado embora da sua família, era expulso da sociedade, ele se tornava um grupo de lado. O termo que é usado na história é pária, é um termo muito usado lá na Índia por causa do sistema de castas. Quer dizer, alguém que para a sociedade ele não tem aquela relevância, então ele é colocado de lado. Então quando os Gálatas receberam o Espírito, a sensação que eles tiveram, aquilo que falava aos seus corações era realmente forte, era realmente condizente, a ponto deles abandonarem muitas coisas para seguir ao Senhor. E alguém que abandonou tantas coisas para seguir ao Senhor tem entendido o Evangelho, e eles realmente entenderam. Mas o problema é que agora eles se voltavam, porque chegou alguém oferecendo para eles alguma coisa que eles não tinham. O que é que eles não tinham? É o que o ser humano quer no coração. Ele quer ter algum controle daquilo que ele está fazendo. Muitas vezes as pessoas se afastam do Evangelho porque eles querem controlar como eles chegam à salvação. Quando a gente fala que a salvação é em Cristo, e é Cristo que é dono disso, e é Ele que vai dar a quem Ele quer, e está nas mãos dele, as pessoas muitas vezes relutam. Porque é muito fácil você dizer para a pessoa que se ele andar não sei quantos quilômetros de joelho, com peso nas costas, ele vai conseguir uma bênção de Deus, ele vai acreditar e muitas vezes vai andar com esse Deus. Por quê? Porque ele vê o controle da vida. Mas se você disser que ele simplesmente tendo fé, ele vai alcançar a mesma bênção, na sua mente, no seu coração, é muito mais difícil de acreditar. Mas como assim? Sem fazer nada? Tem que ter alguma coisa que tem que fazer. E aí é o grande problema. Certo pregador costumava dizer que o mais difícil é nós termos fé quando nós não estamos sentindo nada, nós não estamos vendo nada, nós não estamos experimentando nada. A Bíblia simplesmente nos garante que aquele que confessar o nome do Senhor diante dos homens, ele vai nos confessar diante do nosso Pai que está nos céus. Ela nos garante que se nós confessarmos ao nosso Senhor e recebermos como Senhor da nossa vida, nós temos um lugar guardado na vida eterna. Mas quando nós não sentimos, quando a gente não experimenta, quando não tem um arrepio, quando não tem uma manifestação, quando não acontece nada demais, a gente começa a se perguntar: mas será mesmo que eu sou salvo? Muitas vezes nós temos dificuldade porque nós queremos ter controle. E o que ofereceram para os Gálatas foi justamente isso. Chegou o pessoal que era chamado judaizantes e falava: não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que observar os dias, os meses, os anos, guardar os sábados, guardar as festas de lua nova. E aí tinha uma série de coisas que tinham que ser feitas. E eles começam a abraçar aquilo porque dava uma satisfação, dava um sentimento. É como a pessoa que olha para o outro assim e diz: eu tenho vivido esses últimos tempos, mas tem muitos dias que eu não vou na igreja, eu preciso ir na igreja nesse final de semana. Uma vez o colega de trabalho falou exatamente isso ao meu lado. Vida exemplar, ele não tinha. Entendimento de quem é Deus, ele também não tinha. Mas ele tinha a sensação de que se ele fosse para a igreja com uma certa regularidade, Deus ficava feliz com ele. Então, e marcava uns pontinhos para ele lá no céu, e ele fazia isso. Isso é o que muitas pessoas fazem. Quando nós não temos nada disso, nós ficamos perdidos.
mas os gálatas encontraram na religiosidade judaica, assim como muitas pessoas encontram hoje em dia nas religiosidades cristãs espalhadas, rituais que precisam ser feitos, campanhas, orações, cultos, marcando a sua presença. E aí ele acha que estando ali, tendo regularidade, ele vai alcançar alguma coisa diante de Deus. Agora, o mais difícil de tudo isso é quando a pessoa entende que ele não precisa daquilo, mas aí ele abandona completamente o andar com Deus e deixa as coisas de Deus para trás também. Você vê que nós não conseguimos equilíbrio. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele pergunta para aqueles irmãos: vocês foram transformados pelo Espírito ou pelas obras? Quando vocês experimentaram a satisfação da salvação, foi porque você fez alguma coisa e pensou, agora Deus está feliz comigo? Ou foi simplesmente algo que surgiu do nada? E você simplesmente entendeu que Cristo tinha morrido na cruz no seu lugar. E naquele momento você teve a consciência de, numa oração, de voltar para Deus e dizer: Senhor, eu recebo como meu Senhor e Salvador. E simplesmente uma frase, aquele sentimento domina o seu coração, a satisfação de entender que está na presença de Deus. É esse tipo de sentimento que Paulo recorda com os cristãos em Gálatas e pergunta para eles: vocês receberam como? A chegada de Paulo em Gálatas é muito interessante, porque eles param ali doentes. Ele não tinha um propósito de se fixar naquela cidade, naquela região. Ele vem fazendo a sua viagem por conta de uma doença, de enfermidade, provavelmente enfermidade dos olhos. Ele não está em condição de seguir. Ele para ali para poder se tratar, para descansar. E ele começa a pregar o Evangelho. E aqueles irmãos entenderam isso. Foi uma ação de Deus, não estava nos planos do apóstolo, e muito menos em seus planos ouvir a mensagem do Evangelho. Mas Deus providenciou que através de uma doença, de uma adversidade, eles pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. E o relato de Paulo a esses homens, na própria carta aos Gálatas, é que eles receberam ele com um carinho tão grande, que se eles pudessem tirar os próprios olhos para dar para ele ser curado, eles tinham feito isso. Tamanha a satisfação que dominou o seu coração a entender a mensagem do Evangelho. É precisamente essa pergunta: insensatez eu negar tudo aquilo que eu já entendi, que já vivi através do Evangelho, e querer buscar algo completamente diferente. É quando eu saio e procuro porque alguém está me oferecendo um sentimento, alguém está me oferecendo um arrepio, porque alguém está me oferecendo um evento, está me oferecendo uma alegria que não tem a ver com a palavra de Deus. Se nosso prazer tem sido buscado fora da palavra, e a gente acha que com isso nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos enganando, assim como os Gálatas estavam se enganando. Nós precisamos dar continuidade àquilo que nós vivemos. Nós começamos no Espírito, nós temos que permanecer no Espírito. Então, Paulo chama a atenção de uma continuidade. Insensatez é abandonar a palavra que foi pregada aos nossos corações para tentar buscar novos sentimentos diante do Senhor. Terceiro passo do versículo 4, versículo 5. Insensatez é ignorar tudo aquilo que foi passado em nome do Evangelho e deixar isso para trás. O versículo 4 ele fala assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele que vos concede Espírito que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aqueles irmãos, eles experimentaram milagres. Está aqui relatado no versículo número 5. Através do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, ele opera milagres diante dos Gálatas. Através do apóstolo Paulo, eles tiveram a convicção a ponto de passar por grandes sofrimentos e sentiam a segurança no seu coração de que aquilo estava sendo recompensado pelo Senhor. Eles já tinham passado por grandes dificuldades, baseados no entendimento de Deus. Eles entenderam que através do Espírito Santo eles tinham recebido a mensagem do Senhor, mas agora eles estavam voltando atrás de tudo isso. Então, se é insensatez nós negarmos aquilo que já tínhamos
tínhamos aprendido, já tínhamos experimentado. É insensatez também, igualmente, nós negarmos aquilo que nós temos vivido e pelo que nós temos sofrido. É triste em nossos corações, quando nós muitas vezes nos vemos temerosos diante da nossa vida, diante do Evangelho. Nós estamos temerosos de que não estamos no caminho certo, depois de ter experimentado tudo, de ter pegado a palavra, de ter ouvido a mensagem, de ter sentido o Espírito Santo tocar em nossos corações. Porque o grande problema do ser humano é que ele acaba se viciando nas coisas. Então, quando nós experimentamos algo, daqui a um tempo a gente já acha que é fraco demais, a gente quer mais. A gente quer mais forte, a gente quer mais experiência, a gente quer mais milagre, a gente quer mais coisas, e nós não contentamos o nosso coração. E acabamos por, em algum momento, achar que não é suficiente aquilo que já temos. Achar que eu preciso de mais. É achar que a vida cristã tem que ser sempre um crescimento contínuo, que a gente tem que sentir cada vez mais, que a gente tem que experimentar cada vez mais, que a gente tem que ver cada vez mais. E a gente ignora aquilo que já viu, aquilo que já entendeu, aquilo que já viveu diante do Senhor. Paulo nos chama, mostrando que insensatez espiritual é deixar para trás tudo aquilo que o Evangelho já fez no nosso coração. Seja a mensagem que nós ouvimos e entendemos pela qual buscamos o Senhor, seja a experiência espiritual que nós tivemos, só o fato de que nós passamos a ler a palavra e de alguma forma nós conseguimos compreender algumas das coisas ali relatadas, já mostra que há uma diferença grande em nossas vidas. Mas ainda mais nós ignoramos as dificuldades que nós superamos graças ao consolo que vem das mãos daquele que ofereceu a sua vida por nós. Então, Paulo ele vem nos falando sobre insensatez espiritual. Mas nós precisamos calibrar o nosso coração, porque nós somos todo o tempo tentados a mergulharmos nessa insensatez. O nosso Senhor Jesus Cristo ele fala aos discípulos lá em Lucas 24, 25, que estavam a caminho de Emaús. Talvez você se lembre desse fato bíblico. Logo após a sua morte, antes de se apresentar aos discípulos, dois deles vão para o caminho de Emaús, eles se encontram com eles no caminho e eles vêm lamentando porque ele tinha morrido. E num determinado momento ele diz a seguinte frase, lá no versículo 25: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que é traduzido ali por honestos e tardos de coração é o mesmo tipo de palavra que Paulo usa aqui, né? Para poder demonstrar que o qual é traduzido por insensatos. Eram discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos, ao qual ele anunciou, eles viram os seus milagres, eles ouviram a sua mensagem, eles entenderam no coração que aquela pregação era a verdade de Deus. Mas apesar do avanço do mestre, quando ele morre e decepciona os seus planos de verem o Israel totalmente resgatado ali, voltar à sua nação sem domínio nenhum, eles se esquecem de tudo e fogem. E muitas vezes nós somos assim. Se esses dois que andaram com Jesus, o seu coração escureceu, quanto mais nós que só conhecemos através da palavra, não tivemos a bela experiência de andar ao vivo e a cores ao lado dele. Então é necessário grande vigilância no nosso coração, porque a insensatez ela não se combate com outra coisa senão com vigilância e com meditação na palavra de Deus. É estarmos em constante vigilância espiritual, nos analisando, nos olhando, nos avaliando, para que nós não deixemos para trás as coisas que já conhecemos. Nós temos ouvido a mensagem, nós temos visto, nós temos a oportunidade na casa
nas igrejas espalhadas por aí, de ouvir a mensagem de Deus 52 vezes todos os anos. São 52 semanas que tem um ano. Então são 52 domingos que tem um ano. São 52 pregações. São 52 escolas dominicais. São 52 cultos de estudo bíblico que nós temos no decorrer de todo o ano. Então, só em um ano, são mais de 150 mensagens que nós temos a oportunidade de ouvir livremente. Isso tem, em determinados momentos, tocado os nossos corações. Nós experimentamos mudança de vida com isso. Nós nos vemos atraídos à palavra de Deus. Nós nos vemos atraídos a fazer parte do povo de Deus. Nós nos declaramos como cristãos. Nós nos declaramos como membros desta comunidade. Mas aí depois nós nos deixamos levar por 25 minutos, assistindo no celular, quando alguém fala que Deus pode fazer você se sentir a menina dos seus olhos. Se nós não vigiarmos, nós caímos facilmente nessas lorotas que são insensatez espiritual. Por isso Paulo chama, ele vai falar que ele está fazendo aqui o que os estudiosos falam de uma transição, quando ele fala dessa sensatez espiritual, porque nos primeiros capítulos, até o final do capítulo 2, Paulo vem explicando o que é o apostolado, o que é a mensagem do Evangelho. Mas aí ele faz essa transição dizendo: olha, observe, porque vocês estão caindo em insensatez, para introduzir o que vem depois, quando ele vem defendendo o verdadeiro Evangelho diante do falso Evangelho, de forma mais direta, de forma mais clara. Então a mensagem é: nós precisamos ser vigilantes para aprender a discernir entre a palavra de Deus e aquilo que não é a palavra de Deus. Porque se nós não formos vigilantes, nós vamos acabar caindo na insensatez de nos afastarmos de Deus, quando nós já temos conhecido a tua palavra, quando nós já temos nos entregado ao seu Evangelho. Então que Deus possa nos abençoar, para que essa insensatez, ao Paulo fala com relação aos Gálatas, não esteja no nosso coração, mas que nós possamos fugir da fascinação do mundo, fugir das grandes promessas, mas colocarmos o nosso coração em Deus, descansar naquele que nunca nos abandona, apesar de muitas vezes nós acharmos que estamos sozinhos, mas Ele nunca nos abandona. E a garantia já está dada na palavra de Deus. O que nós precisamos é só descansar no nosso coração e ser vigilantes para permanecermos na presença do Senhor.